Fala galera, boa noite, Sidoca na área para mais um encontro aqui no canal do YouTube Português com Sidoca. E hoje é especial porque nós vamos falar sobre tudo da análise sintática para todas as bancas. Só que eu já vi que tem uma galera aqui muito boa, o Fernando, a Claudete, a Marlene, o Israel, a Robervânia, a Raimundo, o José, a Adriela, a Cristiana, o Rodrigo, a Ilma, o Isael, a Luciana, a Sônia e Dalina. Luciana, pela primeira vez, Luciana, é a primeira vez que eu vejo alguém aqui comentar que é de Manhuaçu, Minas Gerais. Eu sempre falo aqui com a galera, eu conheço um povo aí de Manhuaçu. Quando eu tinha, acho que 19 anos, eu passei um carnaval aí em Manhuaçu e Manhumirim. Fiquei aí um tempo, conheci uma galera, fui muito bem recepcionado, gostei muito. Detalhe, não foram só os dias do carnaval, acho que eu fiquei uns 10 ou 15 dias em Manhuaçu, foi muito legal, conheci tudo, inclusive foi muito bacana, porque no dia que eu cheguei, eu fui de ônibus, né, com 19 anos, com um amigo, Renan. Quando nós chegamos era uma sexta-feira à noite e nós estávamos moídos. E aí eu pensei, não vou sair hoje não, né? Vou sair só no sábado. Mas assim que a gente desceu, começou a andar, nós fomos ficar na casa da avó dele, na casa da avó do Renan. Passou uma galera muito bem vestida. Aí eu falei, tá rolando uma festinha, eu acho que eu vou me empolgar. Vou jogar uma aguinha na carcaça e vou pra essa festa. Aí eu perguntei pra galera, galera, com todo respeito, na humildade, onde é que tá rolando a festinha aqui? Aí eles, não tá rolando festinha nenhuma. Né? Tinha um sotaque, eu não fiz sotaque agora, mas tinha um sotaquezão. Ora, não tá rolando festinha nenhuma aqui, Aí eu falei, meu Deus do céu, então vocês estão vindo da igreja? Aí eles também não. Eu falei, então por que vocês estão arrumados assim? Aí eles falaram, porque a gente tá indo comer hambúrguer. Olha só, e lá no Rio a gente vai todo largado, né, comer um hambúrguer. Aí nisso, sabadão rolando, coisa e tal, fui jogar um futebol, umas paradas assim, conheci uma galera ali. Aí eu perguntei, rapaziada, onde é que é o burburinho aqui de Manhuaçu? Onde é que fica legal para conhecer gente, que tá lotado? Aí eles falaram assim, domingo, em frente à igreja ali na praça. Aí pensei eu, né? Na época, todo saradinho, barriguinha com gominho, vou como? Vou de bermuda, de chinelo e sem camisa. Poxa, molecão, né? Fui fazer a exposição da minha figura na Medina. Quando cheguei lá, eu parecia um mendigo, porque era depois da missa. Se as pessoas estavam bem vestidas para comer um hambúrguer, imagina só pra missa. Parecia vestido de gala, terno, gravata. Eu nunca me senti tão mal vestido. Eu fiquei tão incomodado que eu fui buscar uma blusa para poder colocar, porque todo mundo tava me olhando, de certo pensando, vai assaltar a gente, né? Não é possível. Mas eu gosto muito da galera de Manhuaçu, mando um beijão pro povo daí, e eu sei que eu tenho vários alunos aí em Manhuaçu, terra muito bacana, muito receptiva, tá? Um prazerzão falar aí com você, Luciana. E antes de começar, eu quero chamar a atenção para uma coisa que aconteceu na semana passada aqui nos comentários. Estava aqui dando aula e os comentários vão passando e de vez em quando eu perco, né? Eu não consigo acompanhar. Eu só vi depois. E aí teve um comentário que me chamou a atenção mais ou menos assim, no ao vivo, tá? O professor Sidney é um dos melhores, se não o melhor professor de língua portuguesa para concursos públicos, mas esse por conta dele me consome. Aí eu fiquei pensando, mas por quê? E aí, por curiosidade, eu coloquei assim no Google para ver de onde tinha saído aquele comentário, porque tinha alguma informação, provavelmente, dizendo que o por conta de é errado, não deve ser usado, né? Na hora eu já pensei, aí coloquei lá no Google. Aí adivinha, blogs colocando que o por conta de é informal e que não deve ser utilizado por isso. Só que adivinha, essa informação é falaciosa, é um mito gramatical, ou seja, é uma mentira. A locução prepositiva por conta de não só é formal, como registrada no registro culto da língua. Então pode facilmente cair na tua prova. É uma locução prepositiva causal. Vou te dar um exemplo.
por conta de ter feito várias questões, Pedro consolidou o conteúdo. Então pronto, já começamos a aula hoje demolindo um mito gramatical. E aproveito para convidá-los para a 10ª semana gabaritando língua portuguesa, que dessa vez vai ser especial. Vai ser a revolução da língua portuguesa nos concursos públicos. Algo inédito. Algo que você nunca viu. E para participar é muito fácil, é só clicar no link que está aqui no chat e na descrição. Ela vai ocorrer nos dias 1º de abril, mas não é mentira, dia 2 e dia 3. Isso, 1º, 2 e 3 de abril, às 20 horas, aqui no canal do YouTube Português com Sidoca. Mas não vai ficar comendo mosca não, tá? Porque as nossas lives de terça-feira ocorrem às 19h30. Aí, as lives da Semana Gabaritando Língua Portuguesa ocorrem às 20 horas. Aí você vai chegar aqui às 19h30 e vai ficar 19h35, 19h40. Cadê o Sidoca? Pelo amor de Deus, ele não aparece, tá atrasado. Mas a Semana Gabaritando Língua Portuguesa começa às 20 horas, tranquilo? Então, ó, você não pode perder, compartilha, avisa logo pra geral e, ó, antes de mais nada, eu sei que alguns que estavam na aula da semana passada, aula muito prazerosa por sinal, em que nós tratamos muita coisa sobre o substantivo, eu anunciei que hoje iria falar sobre o adjetivo, e de fato iria. Mas o Vagnão pediu para que eu fizesse nessas 3 lives que nós vamos ter ainda antes da Semana Gabaritando, conteúdos relacionados à Semana Gabaritando. E aí hoje eu vou trabalhar a perspectiva da análise sintática. Mas não se preocupe, porque depois que passar a Semana Gabaritando Língua Portuguesa, eu retomo aquela empreitada com todas as classes gramaticais, tintim por tintim, também aqui no nosso canal do YouTube Português com Sidoca. Tranquilo, meus amores? Posso começar aí, ó? E ó, o Davi, o David. É Davi ou David? É Davi, né, que a galera chama. Apesar de estar aqui David. É isso mesmo. Pode aguardar, porque no dia 6 de abril, Sidoca fará uma apresentação presencial em Brasília. Vai ser muito legal. Inclusive, vou dividir a cena com meu amigo Noslen. Nós vamos fechar o evento. É isso mesmo. Nós vamos fechar o evento. Noslen e eu no palco, fechando o evento. Vai ser muito bacana. Há muito tempo eu não dou um aulão presencial assim para a galera do concurso público. Eu já estou com saudades. Essa é a verdade. Então pode me aguardar dia 6 de abril aí em Brasília, que a gente vai quebrar tudo, tá? Então vamos lá, meus amores, vamos começar aqui a nossa brincadeira. Olha só o nosso tópico de hoje, análise sintática. Olha só a primeira questão aqui. Identifique a alternativa em que aparece um predicado verbo nominal. Então vamos lá, rapidamente só relembrar. Quando nós pensamos em predicado, nós temos 3 tipos de predicados. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. A verdade é que se só existissem os predicados verbal e nominal, nós não teríamos nem o que estudar. Porque o predicado verbal, ele trabalha com verbos que indicam a ação. Inclusive são verbos que eu posso chamar de verbos nocionais ou verbos significativos. E são eles o verbo transitivo e o verbo intransitivo. Já o predicado nominal, obviamente, não vai trabalhar com verbos de ação. Vai trabalhar com verbos que indicam estado, qualidade, atributo, característica, ou seja, os famosos verbos de ligação. Então, se só existissem verbal e nominal, pronto, mataria aqui. Só que, ó, tem o predicado verbo nominal. E aí, adivinha, para constituir essa conexão verbal, eu tenho que ter os verbos que indicam ação. Então, eu tenho que ter o verbo transitivo ou o verbo intransitivo. Jamais poderei ter aqui o verbo de ligação.
só que tem a concepção nominal. E aí o que eu vou ter que ter aqui? Um predicativo. Para facilitar a nossa vida, eu vou colocar aqui um quadrinho dos tipos de predicados. E nós vamos fazer duas perguntinhas. A primeira pergunta: há verbo de ligação? Essa é a pergunta. Há verbo de ligação? E a segunda pergunta será: há predicativo? Então vamos lá. Eu aqui vou colocar, vou até jogar mais para cá para o quadrinho ficar perfeito, porque eu joguei muito para a esquerda. Vou fazer assim, ó. Pronto. Agora vai ficar top, ó. Há verbo de ligação. Vou botar VL. Pronto. Você já sabe que é o verbo de ligação. Aí aqui nós temos 3 predicados, como você já viu. 3 predicados. Inclusive vou apagar aqui embaixo, porque eu vou usar esse espaço para fazer aqui alguns exemplos. Então vamos lá, ó. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal, não é verdade? O que consiste, aliás, no que consiste o predicado verbal? Ele tem apenas um núcleo significativo que se concentra no verbo. Para eu saber se é um predicado verbal, eu vou fazer aquelas perguntas. Se as respostas forem não e não, eu estarei diante de um predicado verbal. Já vou dar um exemplo. Vamos lá. Vou pegar aqui um aluno. Deixa eu ver aqui um comentário da Elaine. Pessoal, melhor professor de português, concurso da Polícia Civil de São Paulo, ele ensinou sobre o texto que caiu na discursiva. Ai, que maravilha! O texto do mestre Romão. Obrigada, prof. Ah, imagina! É muito legal, né, quando a gente aborda um texto, porque imagina só, uma coisa é você analisar outros textos e ter, assim, um norte. Poxa, ajuda pra caramba. Mas aí você imagina só você dar a sorte de o professor avaliar o texto que caiu na sua prova. Aí não tem como errar nada, né? Porque todo o texto foi analisado, obviamente, é olhar e falar assim, tá de sacanagem, não é possível, foi o Sidoca que fez a prova, mas eu não fiz não, tá? Eu juro por Deus que eu não fiz, tá? Olha o comentário aqui da Paula. Quem ainda não é aluno do Sidney está perdendo tempo, hein? Passei em meu 2º concurso. Esperar agora a fase de títulos. Pô, que maravilha, hein? Que maravilha. Que maravilha. Agora, olha só. Vou colocar aqui uma frase. A Paula, ó. Vou colocar aqui uma frase da Paula. Paula comeu uma torta. Aí eu te pergunto, tem verbo de ligação? Notoriamente não. Tem algum predicativo, ou seja, um termo que indica a qualidade, um atributo de algum elemento? Não. Então, notoriamente, estou diante de um predicado verbal. Mas vamos fazer uma análise sintática. Como é que a gente faz a análise sintática mesmo? A gente acha o verbo, que é aquele camarada que nós podemos conjugar, eu como, tu comes e por aí vai. Perguntamos a ele quem é o sujeito. Sempre 2 perguntinhas, quem ou que. Pois o sujeito pode ser pessoa ou coisa. Aqui no caso, eu vou perguntar quem, ó. Quem comeu uma torta? Mas se eu tivesse colocado a cadeira quebrou, eu perguntaria o que quebrou. Mas, Sidoc, se a frase for muito grande ou estiver invertida, não importa. Eu vou perguntar quem ou o que. O fato é que a primeira pergunta feita ao verbo sempre é para definir quem é o sujeito. Então aqui, ó, Paulo é o sujeito. Comeu é um verbo transitivo direto, notoriamente, pois quem come, come alguma coisa. E uma torta é um objeto direto. Só que eu quero saber quem é o predicado. O predicado é tudo que tem na frase menos o sujeito. Então, Paula é o sujeito. E o que sobrou aqui agora, ó, comeu uma torta, tudo isso é o nosso predicado, que vai ser um predicado verbal. E o núcleo se concentra onde? No verbo. Então, o núcleo aqui é o comeu. Agora, a próxima ali. Se as respostas forem sim e sim, aí eu tenho um predicado nominal. Detalhe importante,
Se a resposta para a primeira pergunta for sim, de forma incontestável o predicado já é nominal. Porque se eu tenho um verbo de ligação, obrigatoriamente eu tenho um predicativo do sujeito. Então aqui se eu colocar Paula é inteligente. Perceba que eu tenho um verbo de ligação, que é o ezinho aqui, que é o verbo ser. E, obviamente, com isso, inteligente é um predicativo do sujeito. E, claro, a Paula é o sujeito. Mas o que é o predicado aqui? É tudo que tem na frase, menos o sujeito. Então, aqui, ó, Paula é o sujeito e é inteligente é o nosso predicado nominal. Só que agora o predicado é nominal. O avaliador, ele é traiçoeiro. Então ele poderia pegar essa frase aqui, ó, Paula é inteligente, criar uma questão de tipos de predicado e afirmar de forma equivocada, é claro, que o ezinho é um núcleo do predicado. Adivinha? Um monte de gente vai cair nessa, porque todo mundo pensa que o núcleo do predicado é o verbo. Mas o verbo não é o núcleo de todos os predicados. O verbo é o núcleo do predicado verbal. Do nominal só pode ser o nome. E quem é o nome? O predicativo. Aqui no caso, a palavra inteligente. Mas se a primeira resposta for não, ou seja, não tem verbo de ligação. O que tem? Tem verbo transitivo ou verbo intransitivo. E a segunda resposta for sim, aí eu estarei diante de um predicado verbo nominal. Diferentemente dos outros dois predicados que possuem apenas um núcleo, agora nós teremos dois núcleos significativos, um que vai se concentrar no verbo e outro que vai se concentrar no nome. Então se eu colocar assim, ó, Paula via o jogo empolgada. Tem verbo de ligação? Não. Vamos fazer a análise sintática. Paula é o sujeito, via aqui é um verbo transitivo direto, o jogo é um objeto direto e empolgada é um predicativo do sujeito, porque empolgada é uma característica atribuída a Paula. Aí, tua mente começa a fritar. Como assim, Sidoca? Predicativo do sujeito sem verbo de ligação? O contrário é que não pode acontecer. Eu não posso ter verbo de ligação sem o predicativo. Obrigatoriamente, se eu tenho verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito. Mas o contrário pode acontecer. Eu posso ter predicativo do sujeito e predicativo do objeto sem ter verbo de ligação. Então aqui, como eu não tenho um verbo de ligação, mas eu tenho um predicativo, eu estou diante de um predicado verbo nominal. Quem é o predicado? É tudo que tem na frase, menos o sujeito. Então, Paulo é o sujeito e via o jogo empolgada é o nosso predicado verbo nominal, com dois núcleos, um no verbo, que vai ser aqui o via, e outro no nome, que vai ser aqui o empolgada. Ó, hoje eu prometi que ia mandar um salve pro Elison, acho que é esse o nome, Elison do Ceará, de uma cidade chamada Farias Brito. Quando ele me mandou a mensagem, até pensei que fosse do Colégio Farias Brito, que é um colégio muito famoso em Fortaleza. Inclusive, se eu morasse em Fortaleza, muito provavelmente daria aula nesse colégio também. Colégio onde meu amigo Arnaldo Filho, de Fortaleza, já deu aula durante muito tempo. E meu amigo também... Cadê? Caraca, faltou o nome agora. Rosa, Sérgio Rosa. Também deu aula lá durante muito tempo. E uma outra galera também, mas aí também se eu ficar lembrando o nome de todo mundo aqui, né? Agora, deixa me ver aqui agora, ó. Comentário bacana que eu vi aqui passando, de 49 anos, ó. Eneida Pereira. Não resisti e entrei para a família. Tenho 49 anos e estou amando, todo dia aprendendo ou relembrando, né? Tópico. Show de bola. E, ó, a Cícera acabou de comentar aqui sobre o Arnaldo Filho e eu acabei de falar, olha só que coincidência, que maneiro, que bacana. Wagner, tem algum recado para a galera? Importante ou não? Participar da semana. Wagner veio aqui só para falar, para vocês participarem da Semana Gabaritando Língua Portuguesa. Quem não viu no iniciozinho, avisando,
nos dias 1º de abril, 2 de abril e 3 de abril, às 20 horas, aqui no canal do YouTube Português com Sidoca, nós teremos a Semana Gabaritando Língua Portuguesa. Sidoca, é só ligar aqui? Não, você tem que clicar no link que está aqui no chat e na descrição do perfil do vídeo aqui para entrar num grupo silenciado do WhatsApp. Não se preocupe, porque lá ninguém vai te perturbar e Wagner vai mandar tudo sobre o evento. Link da aula, material, outros brindezinhos que Wagner falou que tá aprontando aí para vocês, porque não é só a 10ª Semana Gabaritando Língua Portuguesa, é a revolução da língua portuguesa no cenário do concurso público, ou seja, é algo inédito, você não pode perder. Então já garanta a sua vaga e compartilhe com os amigos. Chama a rapaziada para participar, porque eu quero essa aula lotada. Eu não quero só 1000 pessoas, eu quero 2000, 3000, 4000, 5000 pessoas nesse evento. É isso que eu quero e você vai me ajudar, tranquilo? Então vamos lá, meus amores, vamos aqui agora colocar a questão, ó. Letra A, os viajantes chegaram cedo ao destino. Tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Não. Então, notoriamente, aqui nós temos um predicado verbal. Veja que os viajantes é o sujeito, chegaram, para a gramática tradicional, é um verbo intransitivo, cedo é um adjunto adverbial de tempo e ao destino seria um adjunto adverbial de lugar. Agora, letra B, demitiram o secretário da instituição. Tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Não. O que eu tenho aqui? Um verbo transitivo direto e um objeto direto. Então eu tenho mais uma vez um predicado verbal. Quem é o sujeito aí, Sidoca? Bem, do jeito que está aqui, é um sujeito indeterminado. Demitiram, não sei quem foi que demitiu. Agora, se dentro do texto eu consigo num outro período, num outro parágrafo, identificar quem demitiu o secretário da instituição, aí eu tenho aquilo que a gente chama de sujeito oculto, ou elíptico, ou desinencial. Agora aqui, ó, nomearam as novas ruas da cidade. Tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Não. O verbo aqui é transitivo direto e o que eles nomearam? As novas ruas da cidade. É o objeto direto. Então, predicado verbal. Mas, Sidoca, e a palavra novas não seria um predicativo? Não. O adjetivo, ele pode assumir duas funções sintáticas quando não tem verbo de ligação. Ele pode ser um adjunto adnominal ou um predicativo. Quando ele é um adjunto adnominal, quando ele está junto do nome. Quando ele é um predicativo, quando ele não está junto do nome. Como nós temos predicativo do sujeito e predicativo do objeto, obviamente vamos confundir essas funções dentro do sujeito e dentro do objeto. Mas é muito fácil analisar. Se o adjetivo está dentro do sujeito, é um adjunto adnominal. Mas se ele estiver fora do sujeito, fazendo referência ao sujeito, é um predicativo do sujeito. Se ele estiver dentro do objeto, ele é um adjunto adnominal. Agora, se ele estiver fora do objeto, fazendo referência ao objeto, aí é um predicativo do objeto. Aqui veja que está dentro. Então, sintaticamente, é somente um adjunto adnominal que está junto do nome ruas. Letra D. Compareceram todos atrasados à reunião. Veja que agora, diferentemente das letras B e C, que nós temos pelo texto que tem aqui sujeito indeterminado, na letra D, todos é o sujeito. Afinal de contas, quem foi que compareceu atrasado à reunião? Todos. O verbo aqui é um verbo intransitivo, atrasados é um predicativo do sujeito e a reunião seria um adjunto adverbial de lugar. Então eu estou diante de um predicado verbo nominal, com dois núcleos significativos, um no verbo e outro no nome. Aqui é o nosso gabarito. E na letra E, nós temos um verbo de ligação e nós temos um predicativo do sujeito. Detalhe, dentro desse predicativo do sujeito, irritado é o núcleo. Tá? Porque muita gente faz assim, olha o que eu vejo aí na internet. Irritado é o predicativo do sujeito e com as brincadeiras é um complemento nominal, como se o complemento nominal fosse uma estrutura externa. Não é verdade.
O complemento nominal, ele completa o sentido do nome. O adjunto adnominal fica junto do nome. São funções diferentes, mas a posição estrutural é equivalente. São estruturas internas e não externas. Então aqui, o que é o predicativo do sujeito? Tudo isso, ó, estava irritado com as brincadeiras. Tudo isso é o predicativo do sujeito. O núcleo desse predicativo é a palavra irritado. Inclusive é o núcleo do predicado nominal. Com as brincadeiras, realmente é uma estrutura preposicionada que está ligada ao adjetivo irritado. E por isso é o que a gente chama de complemento nominal. Mas o complemento nominal não está fora do predicativo, está dentro, tá? Então aqui, ó, gabarito, letra D de dado. Se eu fizesse só essa questão hoje, já valeria o encontro, não é verdade? Mas vamos continuar, tá? Vamos lá. Olha a próxima. A professora atenta pegou os alunos colando. O vocábulo atenta é sintaticamente um adjunto adnominal. Se liga só. Qual é a classe gramatical da palavra atenta aqui? É um adjetivo. Agora há pouco eu acabei de mencionar que quando eu tenho um adjetivo, morfologicamente falando, ele só pode apresentar duas funções sintáticas. Ou é um adjunto adnominal ou é um predicativo. Quando eu recorro à gramática normativa, gramática como as gramáticas do Celso Cunha, do Bechara, do Rocha Lima, da Maria Helena de Moura Neves, do Manuel Pinto Ribeiro, do José Carlos Azeredo, não são gramáticas voltadas para concursos públicos, são gramáticas acadêmicas, gramáticas normativas. Elas não têm uma preocupação didática, então elas colocam apenas a regra, apenas a norma. Se você pegar qualquer gramática normativa, ela vai, no máximo, dizer que você precisa observar a característica deste adjetivo. Se for uma característica permanente, ou seja, aquela que acontece sempre, será uma adjunta adnominal. Se for uma característica não permanente, será um predicativo. Portanto, uma característica que acontece de vez em quando. Só que esses valores semânticos, eles são complicados. Imagina só, se eu te perguntasse, essa professora aqui é atenta sempre ou atenta de vez em quando? Você ia fazer igual ao Tadeu em Pantanal. Sei lá, não é verdade? Então a melhor coisa é se apegar à estrutura. Lembra que eu disse agora há pouco que nós temos dois predicativos do sujeito e do objeto e que nós vamos confundir o adjetivo dentro do sujeito ou dentro do objeto? O adjunto, ó, esse prefixo ad significa junto. Então, ó, é adjunto adnominal. Caramba, é junto do nome. Então aqui é notoriamente uma estrutura interna. Uma estrutura interna. Em contrapartida, o predicativo é uma estrutura externa. Trocando em miúdos, se o adjetivo está junto do nome, é adjunto adnominal. Se ele não estiver junto do nome, é um predicativo. Então aqui, ó, a professora pegou os alunos colando. Quem é o sujeito desta frase? Ora, a professora. Quem foi que pegou os alunos colando? A professora. E aí eu te pergunto, o vocábulo atenta está dentro do sujeito? Não, está fora do sujeito. Veja que esta vírgula impede que a palavra atenta fique junta da palavra professora. Impede. Então não tem como ser um adjunto. Aqui é um predicativo do sujeito. Portanto, gabarito aqui, ó, errado. Seria um adjunto adnominal se nós retirássemos as vírgulas. Se eu colocasse assim, ó, a professora atenta pegou os alunos colando. Eu vou até numerar. Vou colocar a frase original como frase 1,
a frase aqui da reescrita como frase 2. Se fosse uma questão de reescrita e eu propusesse essa troca, retirando as vírgulas, olha só que interessante, nós não teríamos prejuízo gramatical, porque as duas frases estão corretas de acordo com o padrão culto da língua, mas nós teríamos uma alteração de sentido. Por quê? Porque na frase original, que é a frase 1, aquela professora ali não é atenta sempre, ela é atenta de vez em quando, ela foi atenta no momento em que pegou os alunos colando. Ah, professor, não poderia ser um adjunto adverbial de modo? Não, porque não é advérbio. Ah, não poderia ser um aposto? Não, porque não é substantivo. Como é um adjetivo, só pode ter duas funções sintáticas: adjunto, adnominal quando está junto do nome, e predicativo quando não está junto do nome. E na frase 2, eu teria a palavra atenta como adjunta adnominal e dessa forma caracterizando essa professora como uma professora sempre atenta. Ela não foi atenta aqui na frase 2 quando pegou os alunos colando, ela é atenta sempre, quando vê TV, quando paquera, quando almoça, quando faz qualquer coisa. Então seria isso. E aí, gostaram dessa? Quem é que está aqui no canal pela primeira vez? Eu tenho que ser um pouco mais blogueiro nessa parte, porque eu vejo essa galera que não produz nada de conteúdo interessante na internet, com milhões de seguidores, com milhares de curtidas. Mas por quê? Porque eles sempre falam assim, ó, siga o canal e ative as notificações. E eu me esqueço de fazer isso. E eu não posso, não é verdade? Então, ó, se você ainda não é inscrito no canal, tá dando mole. Então se inscreva logo e ative as notificações e compartilha, né? Avisa pra galera aí nos grupos de WhatsApp, ó, entra aí nesse canal porque esse canal é muito bacana, muito legal, tem sempre muito conteúdo sensacional de língua portuguesa, levando em consideração que a língua portuguesa é a nossa matéria mais importante no cenário do concurso público e, por que não dizer, na nossa vida. Sem o pleno domínio da língua portuguesa, a gente tem uma dificuldade aí em algumas coisas na vida, não é verdade? Agora, quando eu domino bem a língua portuguesa, todas as portas começam a se abrir. Então vamos lá, ó. Vamos para a próxima questão. Olha só a próxima questão aqui, ó. A próxima é muito top. João disse para Maria: o fumo lhe é prejudicial. O vocábulo lhe é um objeto indireto. Pergunto para você que está aí agora no chat. Essa questão está certa ou errada? Coloca aí que eu quero saber a opinião de vocês. Vou deixar a imagem na tela e quero saber se a questão 3 está certa ou errada. Essa afirmação aí está certa ou errada? Coloca aí no chat, quero saber de vocês. Esta questão está certa ou errada? Coloca aí que eu quero saber. Ó, já dei um tempo tranquilo, coloca aqui no chat que eu quero saber. Ó, tô vendo a galera aqui colocando que tá errado. Ó, vem a galera colocando que tá errado. Será que não tem ninguém que vai dizer que tá certo? Ó, gostei da Cleide, ó, já entro dando like. Ó, a galera aqui já acompanha o Sidoca há algum tempo mesmo, hein? Tá realmente errado. E aí vamos descobrir o porquê. Na verdade, em concursos, o lhe já apareceu de 3 formas: como objeto indireto, como complemento nominal e como adjunto adnominal. Dessas 3 formas. Quando é que ele vai ser um objeto indireto? Quando ele estiver relacionado a um verbo. Quando é que ele vai ser um complemento nominal? Quando ele estiver relacionado a um adjetivo. E quando é que ele vai ser um adjunto adnominal? Quando ele estiver relacionado a um substantivo. Vamos analisar a frase aqui em questão. João disse para Maria: o fumo lhe é prejudicial. Pega este pronome lhe e perceba que ele está fazendo referência a quem? A Maria. Porque o fumo é prejudicial a quem? A Maria. Então, este lhe está relacionado à palavra prejudicial, que é um adjetivo. E se está ligado a um adjetivo, é um complemento nominal. Detalhe importante, tanto o complemento nominal
como o objeto indireto, eles são regidos pela preposição a. Veja, o fumo é prejudicial a ela, aqui no caso, a Maria. Então, este lhe aí corresponde a um complemento nominal e não a um objeto indireto. Por isso, gabarito errado. Mas, Sidoca, coloca aí um exemplo como complemento, como objeto indireto. Coloco. Dei-lhe flores. Quando você está na dúvida sobre a função sintática de um pronome, basta no lugar desse pronome colocar um substantivo. Eu poderia ou não poderia dizer assim, ó, dei flores a Maria ou dei flores para Maria. Se você quiser também, pode colocar o pronome ela. Dei flores a ela, dei flores a ele. Então, neste contexto, o verbo dar é um verbo bitransitivo, é um verbo transitivo direto e indireto. Ele pede dois complementos, um sem preposição, que vai ser o objeto direto, no caso aqui a palavra flores, e outro com preposição, que vai ser o objeto indireto. No caso aqui, o pronome lhe. Ué, mas cadê a preposição? Está implícita, imbuída, tanto que se eu desmembrasse eu diria dei flores a ela ou dei flores a Maria. Então aqui, como a relação é com o verbo, é um objeto indireto. E quando a relação é com o substantivo, nem é a preposição a que nós vamos utilizar. É a preposição de, que é uma preposição que pode, e nesse caso vai, indicar o valor de posse. Seria mais ou menos assim, ó. Roubei-lhe um beijo. Posso ou não posso dizer roubei um beijo da Maria, roubei um beijo dela? É claro que eu posso. É claro que eu posso. Então, neste momento, perceba que este lhe não tem conexão com o verbo, tem conexão com um beijo, que é um substantivo. E como beijo é um substantivo, o lhe aqui é um adjunto adnominal. Tranquilo? Então aqui, ó, só confirmou que o gabarito é errado. Próxima questão. Ih, olha o tamanho dessa questão. Essa questão assusta, hein? Essa questão assusta. Vamos lá, ó, quero fazer um pedido para vocês. Poxa, vocês estão aqui na aula, eu sei que todo mundo tem Instagram, quem não tiver tá perdoado. Vamos dar uma printada aí na aula em algum momento e vamos postar na rede social. Aproveita e marca o Sidoca aí, @professor Sidney Martins. Inclusive tem gente que está aqui no canal agora que não me segue no Instagram. Que pecado! Vamos lá, meus amores, olha só essa questão. Chico Mendes foi vereador em Chapuri, onde nasceu, e se firmou como crítico de projetos governamentais de graves consequências ambientais, como a construção de estradas na região amazônica. O termo onde introduz oração. Primeira coisa, qual é a classe gramatical da palavra onde? É um pronome relativo. Nós sabemos que existem 5 pronomes relativos: que, qual, quem, onde e cujo. O que e o qual, basicamente, fazem a mesma função, com uma única diferença: o que não concorda com o referente e o qual concorda. Como assim? Eu digo o aluno que, a aluna que, os alunos que, as alunas que. Viu que não concordou? Mas se eu colocar o qual, vai concordar. Vai ficar o aluno o qual, a aluna a qual, os alunos os quais e as alunas as quais. É isso. Mas o quem, o onde e o cujo, eles têm peculiaridades bem marcadas. O quem só serve para pessoa, o onde só serve para lugar e o cujo só serve para indicação de posse. Portanto, nós estamos diante do onde, que só serve para lugar. Agora, a peculiaridade atrelada a todos os pronomes relativos é: eles fazem referência a termos anteriores.
Inclusive, em algumas gramáticas, eu já vi até em prova. Ao invés de chamar de pronome relativo, eu já vi chamarem de relatores. Por que relator? Porque eles fazem uma relação a um termo anterior. Então, essa é a função do pronome relativo. Fazer referência a um termo anterior no intuito de evitar repetição. Só que neste momento, este pronome relativo encabeça o que a gente chama de oração subordinada adjetiva, que é uma oração que está na posição de um adjetivo, tanto que ela pode ser substituída por um adjetivo. Cabe salientar que ela só tem uma única função sintática, é sempre uma adjunta adnominal. Só que nós podemos dividir esta oração subordinada adjetiva em duas frentes. Eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva e também tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Como é que eu vou identificar isso em prova? Muito fácil. Eu vou olhar para a pontuação. Quando a oração não for isolada por vírgula, vai ser uma oração subordinada adjetiva restritiva. Quando ela for isolada pela vírgula ou pelas vírgulas, será uma oração subordinada adjetiva explicativa. Veja aqui, ó, eu tenho um pronome relativo, portanto eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Como ela se encontra isolada pelas vírgulas, uma oração subordinada adjetiva explicativa. Com isso, gabarito letra A. Viu? Gostaram dessa? E aí, deixe-me falar para vocês uma coisa. Essa é a questão que você só erra se você não estuda para concurso. Se você já estuda, é óbvio que você acerta. Se você já vem há algum tempo na batida, é claro que você vai acertar isso daqui. Pô, Sidoc, eu errei. Por que eu errei? Acabei de explicar. Porque você não estuda de fato. Pô, mas como não? Como é que eu não estudo? Eu viro e mexo, estou vendo vídeos no YouTube. Ver vídeos no YouTube não é estudar. Caraca, Sidoca, como assim? Você quer que eu saia daqui agora? Não. Os vídeos no YouTube são complementações. Complementações. Você tem que realmente fazer um curso completo com a sequência lógica adequada. Não dá para ficar estudando assunto solto, seguindo qualquer ordem, não dá. Tem que ser uma sequência lógica do básico ao avançado. Não é básico de fácil, intermediário de mais ou menos, avançado de difícil. É básico de base da língua. Eu tenho que começar por ali. Morfologia, fonologia. Intermediário é isso aqui, ó, parte sintática. E avançada é a parte textual. Jamais adiantaria eu ir direto até a parte avançada textual se eu não consolidasse a minha parte gramatical, porque eu só faço análise textual depois de ter feito a análise gramatical. É impossível o cara ser muito bom em análise textual se ele é ruim em gramática, muito difícil. Ué, eu sou bom em interpretação e sou ruim em gramática, não é nada, você só não sabe que é bom. Talvez você não tenha ainda consolidado as nomenclaturas, mas é muito fácil te colocar no caminho certo. Consegue, né? Já consegue te colocar no caminho. O contrário é que é difícil. O contrário é que é difícil. Se o camarada realmente é ruim em gramática, ele não estudou numa boa escola ou não queria saber de nada da hora do Brasil, para esse aí é difícil. Só que este aluno, ele tem que ter a noção de que vai ser difícil para ele e que ele não vai aprender de primeira. E por que eu estou falando isso? Esses dias eu recebi uma mensagem assim: professor, estou preocupadíssima. Eu fiz um curso e no curso foi tudo muito bem. Eu entendia tudo. Fiz até as questões na aula. Mas depois, quando eu fui fazer questões e quando eu fiz a prova, não funcionou muito bem. Caramba, onde eu errei? Aí na hora eu já sabia. Aí eu perguntei assim: quantas vezes você fez o curso? Ela: ué, uma vez. Eu falei: tá aí o erro. Não dá para você estudar uma vez e achar que é o suficiente
para você nunca mais errar uma questão, achar que é o suficiente para você aprender. Ninguém aprende vendo uma vez. Você aprende e apreende vendo várias vezes. 2, 3, 4, 5, 10 vezes, é assim que funciona. Então, enquanto você não conquistar o teu objetivo no cenário do concurso público, que é a aprovação, classificação e posse, não pode se dar o luxo de parar de estudar. E a maioria faz isso. A maioria vê uma vez e pronto, tá de boa. Não, tem que ser chato, tem que ficar vendo. Ah, mas eu já vi essa aula, veja de novo. É como um bom livro. Bons livros, os clássicos, eles devem ser lidos e relidos. Não tem como você, por exemplo, pegar um Memórias Póstumas de Brás Cubas e ler só uma vez. Um Dom Casmurro, ler só uma vez. Uma Hora da Estrela, ler só uma vez. Um Sagarana, um Grande Sertão Veredas, só uma vez. Não tem como. Édipo Rei, imagina, Édipo Rei uma vez. Não tem como. Você tem que ler várias vezes. Tem que ler durante a vida. De preferência, conforme for passando o estágio. Jovenzinho, adulto, mais idoso. Cada vez você vai extrair uma informação nova, enriquecedora. E por quê? Porque você ampliou o seu conhecimento de mundo. Então você consegue extrair informações que antes você não extraía. A mesma coisa acontece não só com o português, como com todas as outras disciplinas. Quanto mais eu vejo, mais eu sei. Essa talvez seja a principal diferença entre um professor que está começando hoje e eu. Então qual é a diferença entre mim e um professor que começou hoje? Vamos pegar 2 professores formados no UFRJ, teoricamente com a mesma formação. Qual é a diferença entre mim e ele? O tempo de sala de aula. Eu dou aula há 21 anos. Então quantas vezes eu falei sobre este assunto aqui? Milhares, incontáveis vezes. Faço nem ideia. Então é óbvio que está tudo aqui na minha cabeça. Mas para quem está começando, está meio enferrujado, com medo de falar, né, temeroso. Essa é a diferença que acontece também com o concurseiro. Quem está começando agora está enferrujado, é incipiente, é muito novinho. Mas quem já vem estudando há algum tempo, já está tipo o Sidoca dando aula. É só questão de acúmulo de conhecimento. Você vai passar concurso público no final das contas, é fácil. Sabia disso? É só questão de acumular conhecimento. Se você ainda não passou, é porque você ainda não acumulou o conhecimento necessário. Quando você acumular o conhecimento necessário, você vai ter tanto conhecimento, que a sua aprovação será inevitável. Isso é um fato. Agora, continuando aqui, meus amores, olha só esta questão. Ninguém acreditava que ainda houvesse meios de salvá-lo. Há no período acima 3 orações subordinadas. Letra A. Uma oração principal e uma subordinada. Letra B. Uma oração subordinada reduzida. Letra C. Uma oração subordinada subjetiva. Letra D. E saiu aqui como se fosse um outro C, letra E. Vou corrigir, ó. Letra E agora, ó. Uma oração subordinada objetiva indireta. Vou deixar essa questão na tela e agora eu quero a resposta de vocês. Mas vamos lá, ó. Vamos lá, vou botar a questão na tela de novo e quero fazer um pedido encarecido. Tem quase 200 pessoas aqui agora acompanhando. Não deixe de responder. Ah, mas e se eu errar? Não tem problema. Aqui é o local para errar. Na verdade, o erro é a melhor ferramenta que existe no processo de ensino-aprendizagem. Quando eu acerto, eu já sei. Agora, quando eu erro, eu ganho a oportunidade de aprender. Então, erre. Se jogue, arrisque. Então, coloque aqui. Qual é o gabarito dessa questão aqui? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? E aí, ó, coloca aí. Eu quero ver mais de 100 comentários aqui no chat. Mais de 100 comentários, é isso que eu quero ver. Mais de 100 comentários aqui no chat. Mais de 100 comentários aqui no chat. É isso que eu quero ver. Coloca aí, eu tô esperando. Mais de 100 comentários aqui no chat. Quero ver, ó.
Cadê? Qual é o gabarito aí? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Coloca aí que eu quero saber, ó. Coloca aí, coloca aí, coloca aí. Vamos lá. Essa daqui, se bobear, vai quebrar muita gente, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quero aí, ó. Tô vendo a galera comentando aí bastante agora. Quero saber, hein? Meus amores, pois bem, olha o que a gente tem aqui, ó. Ninguém acreditava que ainda houvesse meios de salvá-los. Nós temos um quê, não temos? Nós vamos separar a oração principal da subordinada exatamente onde tem o quê. Veja que nós temos duas orações, uma representada pelo verbo acreditar, na forma verbal acreditava, e outra, verbo haver, representado pela forma verbal houvesse. Já vou te adiantar que esta oração, ninguém mais acreditava, é o que a gente chama de oração principal. E que a outra oração, encabeçada pelo que, é o que nós vamos chamar de oração subordinada, que teoricamente, por enquanto, eu não sei quem é. Quando nós separamos as orações, aliás, esse é o primeiro passo, separar as orações. O segundo, teoricamente, é buscar um intensificador, palavras como tanto, tão, tal e tamanho, o que não tem aqui. Se existisse um intensificador, este que seria uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva, que é aquela conjunção, aliás, é isso mesmo, que é aquela conjunção que indica uma consequência. Então, seria uma oração subordinada substantiva consecutiva que indica semanticamente o valor de consequência. Não tem. Então, agora eu fico na dúvida se é um pronome relativo ou se é uma conjunção integrante. Não é pronome relativo porque não faz referência ao termo anterior. Só que a gente tem aqui uma estrutura bem interessante. Nós temos o verbo acreditar. O verbo acreditar, o verbo crer, ou seja, verbos que têm essa matiz semântica, eles são verbos transitivos diretos no período, ó, vou colocar aqui, ó, primeiro vou fazer na ordem, tá? Eles são verbos transitivos indiretos regidos pela preposição em no período simples. Como assim? Vamos lá. Acredito em Deus. Veja a preposição em. Aqui o verbo é transitivo indireto e em Deus é um objeto indireto. Porém, estes verbos serão verbos transitivos diretos, verbos que não pedem preposição, no período composto. No período composto. Então, se eu colocar assim, ó, acredito que Deus é o único caminho. Eu terei aqui no acredito um verbo transitivo direto e que Deus é o único caminho, um objeto direto. Um objeto direto, obviamente, oracional, que eu também posso chamar de oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas olha só o perigo que existe aqui. Nós aprendemos um macete de pegar o que e toda a oração da qual ele faz parte, corrija-me se estiver errado, e nós aprendemos a substituir pela palavra isso. Quando eu substituo pela palavra isso, eu mato tudo que tem ali ao contrário. Eu mato que existe um O de oração, um S de subordinada, um S de substantiva e um I para matar, que é uma conjunção integrante. Então, se eu colocasse assim, ó, desejo que vocês passem.
Dá ou não dá para pegar este que toda a oração da qual ele faz parte e substituir pela palavra isso? É claro que dá. Então aqui, este que é uma conjunção integrante e eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. Só que a oração subordinada substantiva, ela tem até 6 funções sintáticas. Então ela pode ser um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, um aposto e um predicativo. É muito fácil saber qual é a função sintática dessa oração. Basta ver a quem ela está ligada em relação à oração principal. E aqui está ligada à forma verbal desejo, que neste contexto é um verbo transitivo direto. Logo vai pedir o quê? Um objeto direto. Aí o nome da oração é enorme e assustador. Oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. Mas é apenas um objeto direto que por um acaso tem oração. Agora vamos recapitular. Por que uma oração? Porque tem verbo. Por que é subordinada? Porque depende da principal. Por que é substantiva? Porque está na posição de um substantivo, tanto que pode ser substituída por um substantivo. E por que objetiva direta? Porque está na função de objeto direto. Agora, aqui, qual é o problema? Quando o camarada pega este que e substitui pela palavra isso, ele faz assim, ó, acredito nisso. Mas por quê? Porque ele constrói um período simples. E quando é período simples, tem que ter a preposição em. Veja, eu conseguiria, em alguma hipótese, vou botar frase 1 e frase 2. Na frase 1, retirar a preposição em, eu conseguiria simplesmente dizer acredito Deus, só se Deus fosse um vocativo, só se eu estivesse falando diretamente com ele. Eu não consigo tirar essa preposição, pois nesse contexto, quem acredita, acredita em alguém. No caso aqui, eu acredito em Deus. Mas aí eu te pergunto, e na frase 2, por um acaso, eu conseguiria inserir a preposição em ali? Eu conseguiria dizer, acredito em que Deus é o único caminho? É claro que não. É impossível colocar a preposição ali. Então veja, eu sei que vocês vão encontrar diversas informações equivocadas na internet. Diversas. Inclusive hoje eu comecei falando sobre a locução prepositiva por conta de, que muitos pensam que é informal e não é. Ela é formal, faz parte do registro culto da língua. Se eu disser, por conta de ter feito várias questões, Pedro consolidou a matéria, tá certo, é formal, é uma locução prepositiva causal, indica a ideia de causa. Agora, eu já vi na internet muita gente dizendo que aqui a preposição está implícita. Não está, não. O verbo é transitivo direto, porque o verbo acreditar no período composto é transitivo direto. Então, estou diante de uma oração subordinada substantiva objetiva direta e não objetiva indireta. Mas quem não tem essa informação que eu acabei aqui agora de dar, marcaria o quê? Marcaria a letra E, pensando que é oração subordinada substantiva objetiva e indireta. Ah, não, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho oração subordinada substantiva objetiva direta. Então o gabarito é a letra B de bola. Eu tenho uma oração principal, que é esta aqui que eu marquei com a canetinha roxa, e eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta, que é esta aqui marcada com a canetinha vermelha. Portanto, gabarito, letra B de bola. E aí? Qual vai ser? E aí? Só que é o seguinte, eu estou até vendo aqui a pergunta da Magnólia. Sidoca, como faço a pergunta ao verbo acreditar? Aí é que tá, Magnólia. Se você for só com esta postura diante do verbo acreditar, você vai errar diante do período composto. Por que você vai errar? Porque a pergunta que você vai acabar fazendo vai ser a pergunta do período simples. Se você só colocar o verbo acreditar para fazer pergunta, você vai perguntar assim, ó, quem acredita, acredita
em alguém. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, por isso, eu tenho que pular uma etapa. Eu tenho que entender de forma mais profunda. E é isso que eu sempre peço a vocês. Na verdade, eu nem exagero. Eu não peço para aprender mais, mas eu repreendo aprender menos. Você tem que aprender na medida certa. Na medida certa, para acertar as questões de todas as bancas. Então aqui é um caso. Eu tenho que saber que o verbo acreditar no período simples, ou seja, quando tem apenas um verbo, que eu também posso chamar de oração absoluta, ele vai ser classificado como verbo transitivo indireto e obrigatoriamente será regido pela preposição em. Contudo, no período composto, ou seja, quando tem duas orações, aqui no caso, uma oração principal e uma oração subordinada, ele vai ser classificado como verbo transitivo direto, fazendo com que essa oração subordinada exerça a função de objeto direto e não de objeto indireto, como muitos podem pensar. Vou até falar um negócio para vocês. É claro que já falaram sobre isso de preposição implícita. É claro que já falaram sobre isso. Apenas um único gramático falou sobre isso. E é claro que ele foi apagado, até porque não é um gramático relevante. Todos os outros, Bechara, Rocha Lima, Celso Cunha, Manuel Pinto Ribeiro, Maria Helena de Moura Neves, José Carlos Azeredo, Arnaldo Nisquier, todos, tá entendendo? Todos os outros, como verbo transitivo direto no período composto. Então, não se iluda. O problema é que às vezes uma pessoa aprendeu naquela gramática ou aprendeu com um determinado professor e fica reproduzindo essas falácias. Hoje mesmo eu trouxe uma falácia para vocês. Posso falar sobre outras falácias? Quer ver? Vou aproveitar. Vou falar de mais uma. Tenho de estudar e tenho que estudar. Quem nunca ouviu dizer que só a primeira está certa e a segunda está errada? Ou que a segunda é informal? Ou que a segunda traz a ideia de possibilidade? Quem nunca ouviu isso? Provavelmente muitos, né? Só que, na verdade, é um mito gramatical. Essas duas construções estão corretas e significam a mesma coisa. A única diferença entre elas é que o de é uma preposição essencial e o que é uma preposição acidental. Fora isso, as duas estão corretas de acordo com o padrão culto da língua, fazem parte do registro culto e significam a mesma coisa. Não tem essa de, uma é certeza, outra é possibilidade. Isso é papagaiada. Quer ver outro mito gramatical? Fim de semana e final de semana. Vejo direto aí muitos dizendo que a expressão final de semana é equivocada. Não existe inicial de semana? Que papagaiada! As duas estão corretas, significam a mesma coisa, são expressões similares. Tanto faz dizer fim de semana, final de semana, fim de ano, final de ano. Então, meus amores, eu os desafio a serem mais curiosos, a serem mais dedicados nessa empreitada do estudo. Porque se vocês forem um pouquinho diferentes da maioria, ninguém vai segurar vocês. E nesse instante, eu não falo nem de uma aprovação, eu falo de uma coleção de aprovações. Mudar completamente a postura vai fazer você mudar a sua condição. Você vai sair da posição que muitos estão hoje de colecionadores de cursos. Tem gente que tem, vamos lá, eu vou falar o nome dos preparatórios. Posso falar? Eu trabalhei em vários mesmo.
E em alguns que eu nem trabalhei é porque não deu certo, a proposta não era relevante. Vamos lá, vários preparatórios, focos, Gran Cursos, estratégia, direção, Alfacom, G7 Jurídico, Renato Saraiva, Fórum, vários. Talvez você tenha todos esses cursos. Estudou com todos os professores de língua portuguesa possíveis no cenário do concurso público e até agora não passou na prova. Por quê? Porque você não mudou a postura. Porque você não entendeu que você tem que pegar um bom curso, de preferência um bom professor. Não estou dizendo que eu sou o único, tem vários, eu tenho diversos amigos, por sinal. Hoje mesmo eu citei o Arnaldo Filho, o Sérgio Rosa, mas eu me formei junto, nós éramos da mesma turma, são meus contemporâneos, Fabrício Dutra e Fernando Pestana. Nós somos da mesma turma, nós somos amigos pessoais há anos, há décadas. Então há diversos professores excelentes também. Pablo Jamil, que meu amigo, parceiraço, vários professores excelentes no cenário do concurso público. Só que você tem que estudar e revisar o conteúdo várias e várias vezes. Bateu dúvida? Pergunte. Faça isso. Só que é o seguinte, eu até indico para os meus alunos. Quando é que bate dúvida de forma exacerbada? Quando eu não tenho a paciência de absorver o conteúdo. Quando eu estou no primeiro bloco de uma primeira aula, por exemplo, e eu já estou com 50 perguntas. Não! Veja pelo menos a aula inteira. A aula tem 10 blocos, então veja a aula inteira. Eu falo isso sempre para os meus alunos. Se você ficar com dúvida no primeiro bloco, muito provavelmente eu vou responder essa dúvida no segundo ou no terceiro bloco, ou no quinto que seja. Mas veja tudo. Viu tudo e ainda assim a dúvida persistiu? Ora, manda mensagem para o Sidoca no direct no Instagram, eu normalmente respondo todo mundo. Se eu ainda não te respondi, manda de novo, uma hora eu vou ver e vou acabar respondendo. Porque muita gente manda mensagem, né? Muita gente. Poxa, eu tenho mais de 200 mil seguidores no Instagram. Eu fico pensando nessa galera que tem milhões de seguidores. Não tem como responder todo mundo. Mas se você insistir, eu vou responder. Pode ter certeza. Então, meus amores, e aí? Gostaram hoje? Olha aí, tô vendo aí umas mensagens bem bacanas. Então vou fechar aqui hoje, meus amores, só reforçando a nossa 10ª semana gabaritando língua portuguesa. Que detalhe, dessa vez vai ser a revolução da língua portuguesa nos concursos públicos. É algo imperdível. Eu estou preparando umas paradas bem maneiras e Vagnão também. Vagnão preparou várias paradas interessantes aí para quem vai participar dessa 10ª semana gabaritando língua portuguesa. Então não fique de fora. Mas eu garanta logo, se inscreva aqui neste link que está na descrição do vídeo e no chat. Você vai entrar num grupo de WhatsApp silenciado, ninguém vai te encher o saco. E aí fica lá de boa. E com certeza quando estiver próximo ao evento, Vagnão vai mandar os links das aulas e os materiais para vocês. Vai mandar muita coisa interessante, brinde, não sei o que, muita coisa, tá? Então fiquem ligados, entrem logo, garantam a vaga, já se organizem. Porque tem gente que faz a inscrição, mas não se organiza. Pô, segunda-feira vai ter um futebol. Pô, terça-feira é dia de eliminação no BBB, Sidoca. Pô, tá de sacanagem, né? Vou perder. Não, peraí. Não vem com esse papo, não. Eu vou me comprometer com vocês. Quero que vocês também se comprometam comigo. É um evento muito importante porque não é uma aula solta. Quem já participou sabe muito bem. Eu linko diversos conteúdos em 3 dias. E são aulas assim que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Então eu começo, por exemplo, 8 horas da noite, mas eu posso terminar 9, mas posso terminar 10, posso terminar 11 horas, posso terminar meia-noite. Então já se organize. Não vai ter seriado certo, novela certa, BBB certo, A Fazenda, você nem se passa A Fazenda agora. Não vai ter nada certo. O teu encontro é comigo para todos aprenderem muito conteúdo. Já vou adiantar que eu vou passear
pelos bichos papões da língua portuguesa. Transitividade, análise sintática, regência e crase. Nós vamos abordar todos esses conteúdos na Semana Gabaritando Língua Portuguesa, de forma densa, tá? Mas não se preocupe, porque eu vou montar um murinho do conhecimento. Então, se você é iniciante, não se preocupe, porque eu vou te pegar pela mão e nós vamos entender tudo direitinho. Até porque nós vamos fazer várias questões, exercícios de fixação, questões de prova. Vai ser um negócio assim surreal. Vai ser bem bacana, tá? Então, meus amores, foi um prazer estar hoje aqui na presença de vocês. Já deixo um convite para a próxima semana aí, aqui mesmo, às 19h30, e o convite para a Semana Gabaritando Língua Portuguesa. E você vai fazer a inscrição aqui, você já sabe onde, tá? Então, meus amores, foi um prazerzão, idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Beijo, fui!